Neste vídeo, a narração na íntegra da lição 8 de 22 de agosto de 2021. Naamã é curado da lepra. Lições bíblicas, terceiro trimestre 2021, adultos, CPAD, revista do professor. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, segundo Reis 5:14. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura diária. Segunda-feira, João 4, versículos 46 ao 54. A fé no que Jesus diz é suficiente. Terça-feira, Mateus 10 e 8. Jesus deu autoridade aos discípulos para curar em seu nome. Quarta-feira, Tiago 5, 14 e 15. A oração feita com fé é capaz de curar e libertar o pecador. Quinta-feira, Jó 5, 8 e 9. Os milagres que Deus realiza são inimagináveis. Sexta-feira, Atos 20, 33 e 34. Um exemplo contra a cobiça. Sábado, Salmos 103 e 3. O Senhor tem poder para curar doenças e perdoar pecados. Leitura bíblica em classe, segundo Reis 5, do 1 ao 10, 14, 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 600.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Hinos da harpa cristã sugeridos: 156, 192, 453. Objetivo geral: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, com os seus respectivos subtópicos. 1. Relatar a busca de Naamã por sua cura. 2. Salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E 3. Identificar a ambição de Geazi. Capítulo 1. Naamã, chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Capítulo 2. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Recepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu,
e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Capítulo 3. Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Conheça mais. Os que experimentam em sua própria vida o poder da graça divina são os mais capacitados para falar deste assunto. Naamã também se mostra agradecido ao profeta Eliseu, que rejeitou toda a recompensa, não porque cresce que seria ilícita, ou porque já teria recebido presentes de outros, mas para mostrar aos sírios que os servos do Deus de Israel consideram as riquezas do mundo com santo desprezo. Para saber mais, leia Comentário Bíblico, Mateus Henry, Rio de Janeiro, CPAD, 2002, página 302. Subsídio didático-pedagógico. A verdadeira aula é um diálogo entre o professor e os alunos. O ideal seria que toda aula fosse como a resposta de uma pergunta dos alunos. Não é bom que somente o professor crie e fale, mas que ouça o aluno falar por sua vez. Não é aconselhável transformar uma aula num simples monólogo do professor para uma plateia de ouvintes receptivos e inertes, com o falso pressuposto, mais ou menos generalizado, de que a obrigação do aluno é ouvir, calar e reter. O verdadeiro ensino não consiste apenas na transferência de conhecimentos de uma cabeça para outra. Ensinar é fazer pensar, é estimular para a identificação e resolução de problemas, é ajudar a criar novos hábitos de pensamentos e de ação. O professor deve ser um comunicador dialogal e não um transmissor unilateral de informações. Subsídio histórico-geográfico. Deus cura Naamã. Os detalhes descrevem o cenário externo que, entretanto, era apenas incidental em relação ao milagre da cura que Deus realizou através de Eliseu. Ele representava um outro episódio significativo no ministério de Eliseu e tinha o propósito de demonstrar que só o Senhor é Deus e que os deuses de outras nações nada representavam. O rio Abana, atual Barada, começa nas montanhas do Líbano e corre através de Damasco e torna possível a existência dessa cidade por causa do oásis formado em seu percurso. O rio Farpar, ou Farfar, não foi identificado tão facilmente como o Abana. É possível que a Bíblia se refira a um rio que começa nas montanhas do Líbano e corre cerca de 16 quilômetros em direção à região sudoeste de Damasco, e que nesse caso seria chamado de Rio Damasco. Outra sugestão é que o rio Farpar seja uma região, um afluente do Barada, o Nar Taura. O registro da cura de Naamã representa um cativante relato da cura do leproso. Existe aqui um retrato notável sobre a grandeza que não leva a coisa alguma, um grande homem, porém leproso, o testemunho da fé de uma escrava, um pedido inesperado e humilde, alternativas mais atraentes, a obediência e a cura completa. Subsídio bibliológico. O
pecado de Geazi foi um pecado complicado. O amor ao dinheiro, aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, mas ele os cobiçou. Seu coração estava guardado nas bagagens de Naamã e Geazi devia correr atrás dele para pegá-lo. Multidões, por cobiçarem as riquezas do mundo, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ele censurou seu senhor por recusar presente de Naamã, condenou-o como tolo por não receber ouro quando podia tê-lo feito. Cobiçou e invejou sua bondade e generosidade a esse estrangeiro, embora fosse para o bem da alma dele. Resumindo, ele se achou mais sábio do que o seu senhor. Quando Naamã, como uma pessoa de maneira polida, desceu de sua carruagem para encontrá-lo, Geazi lhe disse uma mentira deliberada, que o seu senhor o enviara até ele e assim recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu senhor. Ele abusou de seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás, que não fazia uma coisa honrável, mas que logo devia desfazer novamente. A sua história dos 2 filhos dos profetas era tão tola quanto falsa. Se ele tivesse implorado uma oferta para os 2 jovens estudantes, com certeza menos do que um talento de prata seria o bastante. Havia o perigo de ele desviar Naamã daquela santa religião à qual acabara de aderir e diminuir a boa opinião que tinha a respeito dela. Ele poderia então dizer como os inimigos de Paulo insinuaram a respeito, que embora o próprio Eliseu não tivesse sido um peso, ainda sendo astuto, ele o apanhou com fraude, enviando aquele que o cobrava. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Para refletir a respeito de Naamã, é curado da lepra, responda: quem era Naamã? Naamã era comandante dos exércitos da Síria. Que importância teve a menina escrava na cura de Naamã? Ela se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. O que Naamã esperava do profeta Eliseu? Esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Quais as curas Naamã recebeu? Foi curado da lepra e do orgulho. O que aprendemos com a cura de Naamã? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Interagindo com o professor. Esta lição nos impressiona pela forma de Deus operar seus milagres. Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão como uma simples demonstração de humildade e obediência. Naamã precisava entender que a cura jamais viria pela ação humana ou por meios naturais. Ela viria, sim, milagrosamente pela graça e pelo poder de Deus. Converse com seus alunos sobre a importância da humildade e da obediência diante da urgência de um milagre. A grandeza, o orgulho e a desobediência não levam a coisa alguma. Um grande homem, porém leproso. Naamã obedeceu às orientações do servo do Senhor e foi completamente curado. Consulte a revista Ensinador Cristão, CPAD número 86, página 40. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.